Em 1863, nos bastidores do Império Bancário dos Rothschild, foi redigido um memorando interno que nunca deveria ter sido visto por olhos estranhos. Este documento permaneceu trancado por décadas e só veio à tona em 2011, quando uma coleção particular de documentos de uma propriedade que ficou lacrada por mais de um século foi colocada em um leilão fechado. A mensagem, endereçada aos gerentes de filiais em toda a Europa, continha muito mais do que simples conselhos de negócios. Ela revelava a verdade sobre como aqueles que controlam os mercados e os governos apagam deliberadamente da memória de povos inteiros ideias capazes de abalar os próprios alicerces do seu poder. O foco era a destruição planejada de um sistema econômico alternativo que funcionou com sucesso durante séculos. Esse sistema permitiu a construção das maiores obras arquitetônicas da história, garantindo às pessoas moradia e alimento, sem criar a escravidão por dívidas e a miséria que hoje são consideradas normais. Os banqueiros viam nessa estrutura, conhecida como sistema de guildas, uma ameaça existencial ao seu modelo de reserva bancária fracionária. O memorando afirmava categoricamente: comunidades que vivem sob os princípios das guildas demonstram uma imunidade impressionante ao controle financeiro baseado em dívidas. Os mecanismos bancários tradicionais simplesmente não conseguiam penetrar em economias organizadas dessa maneira. A diretiva foi rígida e imediata: iniciar a expulsão agressiva dessas estruturas por meio da industrialização forçada e de mudanças legislativas na esfera monetária. O alvo não eram bancos concorrentes, mas comunidades autossuficientes que viviam perfeitamente bem sem empréstimos e juros. Foi o início de uma operação em larga escala para desmantelar qualquer ordem econômica que não exigisse a participação dos bancos. De 1865 a 1900, uma onda de leis varreu a Europa exigindo que os salários fossem pagos exclusivamente em moeda nacional. As associações livres de mestres começaram a ser declaradas ilegais. Suas propriedades foram confiscadas e seus arquivos foram entregues às chamas. Tudo isso fez com que as pessoas fossem empurradas à força para as fábricas, onde seu trabalho era transformado em números em contas bancárias, facilitando a tributação e o controle. Mas, junto com o desaparecimento das guildas, aconteceu algo sobre o qual os historiadores modernos preferem silenciar. A qualidade de vida e o potencial criativo da humanidade começaram a cair drasticamente. A habilidade impressionante que definiu o visual das cidades nos séculos XVII e XVIII tornou-se praticamente impossível de repetir. Ficava a impressão de que o novo sistema financeiro que substituiu as guildas simplesmente não era capaz de criar o que antes era construído sem a participação do capital. O testemunho mais marcante dessa grandeza perdida é um edifício em Praga, a Igreja de São Nicolau, que, do ponto de vista da economia moderna, nem deveria existir. A construção deste objeto colossal durou 31 anos, de 1704 a 1735, e exigiu o trabalho contínuo de milhares de artesãos altamente qualificados. As proporções são assustadoras. Apenas a cúpula consiste em 200.000 pedras esculpidas individualmente, cada uma perfeitamente ajustada à estrutura curva. O interior é decorado com afrescos que cobrem mais de 1.500 metros quadrados, enquanto o telhado de cobre e as colunas de mármore exigiram décadas de experiência dos principais artesãos. No entanto, ao estudar os arquivos municipais de Praga em busca de relatórios financeiros, descobre-se um fato surpreendente. Existe documentação detalhada sobre materiais, cronogramas de trabalho e listas de mestres, mas os registros de pagamentos monetários aos trabalhadores são praticamente inexistentes. Em vez de folhas de pagamento, nos documentos daquela época encontra-se apenas uma breve nota. O provimento foi realizado através do sistema de guildas. Nenhuma troca monetária foi registrada. Isso parece impossível para um projeto em que milhares de pessoas trabalharam por 3 décadas, mas era exatamente assim que funcionava um mecanismo que não deixava espaço para os banqueiros na vida da sociedade. Para entender como surgiu esse fenômeno arquitetônico, você precisa repensar tudo o que sabe sobre recursos. Na economia atual, qualquer projeto começa pela busca de capital, investidores, empréstimos e taxas de juros.
Mas no caso da Igreja de São Nicolau e de outras grandes catedrais da Europa do século XVIII, a lógica era o oposto absoluto. Se esse projeto fosse construído seguindo as regras de hoje, Praga estaria condenada a séculos de dívidas, que seriam pagas até pelos bisnetos daqueles pedreiros. No entanto, os arquivos mostram uma estabilidade paradoxal. O trabalho durou décadas, a qualidade dos materiais nunca caiu, e mesmo assim a cidade prosperou. O segredo está no fato de que os recursos, a pedra, o cobre, a madeira e principalmente o talento humano, não eram vistos como mercadorias que precisavam ser compradas em um mercado externo com dinheiro emprestado. Eles faziam parte de um ecossistema fechado. As pedreiras de onde se extraía o arenito pertenciam à comunidade ou a instituições que não buscavam lucrar em forma de moeda. Em vez disso, elas forneciam os materiais em troca de serviços futuros ou como parte de um bem comum. Era uma economia de contribuição e não de transação. O mestre artesão não ia para o canteiro de obras para ganhar o pão que compraria à noite. Ele ia porque suas necessidades básicas já eram supridas pela própria estrutura da sociedade da qual fazia parte. Pesquisadores que estudam o cotidiano dos construtores daquela época se deparam com fatos surpreendentes. Mesmo sem pagamentos em dinheiro, uma dieta de um trabalhador na obra da Catedral de São Nicolau era superior em qualidade e calorias à de um operário europeu médio da Revolução Industrial 100 anos depois. Eles tinham fartura de carne, vinho de qualidade, pão fresco e manteiga. Tudo isso vinha de fazendas, que por sua vez recebiam da guilda dos mestres ferramentas, construção de moinhos e celeiros, além da proteção de seus direitos. Era uma simbiose complexa, onde o valor era gerado diretamente, sem passar por um cofre de banco. Essa abordagem permitia que os mestres focassem na perfeição de cada detalhe. Quando você não tem um prazo final sufocante para pagar juros de um empréstimo, você pode passar 6 meses criando uma única escultura ou ajustando perfeitamente as folhas de cobre do telhado. É por isso que os edifícios daquele período permanecem de pé por séculos sem exigir reformas pesadas, enquanto as construções modernas começam a se deteriorar em apenas 30 anos. A resistência da Catedral de São Nicolau não é apenas uma vitória da engenharia, é um monumento a um sistema que colocava a qualidade e a eternidade acima da liquidez financeira. Mas como exatamente milhares de pessoas coordenavam seus esforços sem um centro de comando financeiro único? A resposta está escondida nas regras pelas quais as guildas viviam. Em seus estatutos internos, havia um modelo onde o status de um mestre não era definido pela quantidade de moedas acumuladas, mas pelo número de aprendizes aos quais ele transmitia sua arte, e pela complexidade dos problemas que conseguia resolver para a cidade. Era uma moeda de reputação que funcionava de forma muito mais eficiente do que qualquer prensa de dinheiro. Esse modelo tornava o sistema praticamente imune a crises externas. Enquanto houvesse mestres, pedra e comida, era possível construir palácios, mesmo que todo o ouro do mundo desaparecesse de repente. Foi justamente esse motor, que gerava um crescimento incrível sem a participação dos bancos, que se tornou o principal alvo para a destruição. A mecânica interna desse mundo esquecido baseava-se em um princípio que hoje soa quase como ficção científica. O valor de uma pessoa não era medido pela sua capacidade de consumir, mas sim pela sua habilidade de criar. No coração desse sistema estava o chamado motor da guilda, uma rede social complexa que unia mestres, oficiais e aprendizes em um único organismo vivo. Enquanto uma corporação moderna busca a todo custo minimizar os gastos com pessoal, a guilda fazia o caminho inverso, buscando maximizar o potencial de cada participante. Observando o exemplo dos pedreiros de Viena ou de Praga, percebe-se que entrar para uma união profissional significava obter um status vitalício e proteção social completa. O aprendizado era o primeiro pilar fundamental desse sistema. O aluno não pagava pelos conhecimentos com dinheiro vivo nem fazia empréstimos para custear sua educação. Na verdade, sua formação era vista como um investimento de toda a guilda no futuro.
O mestre tinha a obrigação de transmitir todos os segredos do ofício, já que o prestígio e a viabilidade de toda a união dependiam diretamente da qualificação dos novatos. Em troca, o aprendiz oferecia seu trabalho em projetos coletivos. Era um ciclo contínuo de saberes e esforços, onde a verdadeira moeda era a maestria técnica. Quando um jovem se tornava oficial e mais tarde mestre, seu padrão de vida subia não pelo acúmulo de papéis impressos, mas pelo maior acesso aos recursos da comunidade, desde as melhores ferramentas e oficinas até a garantia de moradia para sua família. Um lugar especial nessa estrutura era ocupado pelos chamados tokens, ou marcas de registro, que frequentemente são encontrados em escavações e confundidos erroneamente como moedas primitivas. Na realidade, esses objetos não possuíam valor intrínseco e não podiam ser acumulados como riqueza. Eles serviam apenas como um indicador de contribuição. Ao concluir um determinado volume de trabalho na decoração de uma fachada ou na construção de um arco, o mestre recebia uma marca que lhe dava o direito de retirar bens específicos dos estoques comuns, comida, roupas ou materiais para sua própria casa. A diferença crucial em relação ao dinheiro moderno era que esses sinais não podiam ser deixados como herança, nem usados para gerar juros. Eles expiravam ou perdiam o sentido assim que a necessidade era suprida. Isso eliminava totalmente a chance de surgir uma classe ociosa que vivesse às custas da dívida alheia. Essa economia de contribuição criava um incentivo único. Quanto mais você entregava à comunidade, maior era seu peso social e mais segura era sua posição. Nesse sistema, o conceito de desemprego simplesmente não existia, pois sempre havia a necessidade de melhorar a infraestrutura, embelezar as cidades ou ensinar os mais jovens. Se a cidade tivesse comida e pedras suficientes, o trabalho prosseguia independentemente do que acontecesse nos mercados globais de ouro. A guilda criava ao redor de seus membros um casulo protetor, que os tornava inacessíveis às manipulações externas. Foi exatamente essa independência, a capacidade de uma classe inteira viver com fartura ignorando as exigências bancárias, que causou a maior fúria nos autores do Memorando de 1863. O sistema funcionava de forma eficientemente demais, e sua existência provava que a humanidade é capaz de realizar os maiores feitos sem precisar empenhar sua liberdade em troca de juros. O modelo de organização da sociedade tártara oferecia algo muito além de uma simples estabilidade econômica. Ele dava ao ser humano a liberdade de viver sem o medo básico pela sobrevivência. Nesse sistema, as garantias sociais não eram um favor do Estado ou o resultado de pagamentos de seguros. Elas eram uma consequência natural da participação ativa na vida da comunidade. A vida de um mestre ou artesão era livre daquela pressão desgastante que hoje chamamos de estresse financeiro. Em um mundo onde não existiam hipotecas, aluguéis ou crédito ao consumidor, o conceito de ter um teto e um lar tinha um significado completamente diferente. A moradia para os membros da guilda era frequentemente construída de forma coletiva. Se um mestre precisava de uma casa, a comunidade disponibilizava os materiais e a mão de obra necessária. Isso não era visto como uma dívida que precisava ser paga com juros, era um investimento na estabilidade daquela célula profissional. Como resultado, a família do mestre possuía o seu lar pelo direito de participação, e essa casa jamais poderia ser tomada por falta de pagamento. Essa abordagem criava o alicerce sobre o qual se construía a confiança no futuro. Quando as necessidades básicas, moradia, aquecimento e alimentação são garantidas pela própria estrutura da guilda, a energia criativa da pessoa não se volta para a busca desesperada pelo sustento, mas sim para o aperfeiçoamento do seu próprio ofício. Algo que merece atenção especial é a forma como tratavam a geração mais velha. No sistema tártaro não existia o conceito de crise de aposentadoria. Junto a cada grande guilda funcionavam as chamadas casas de veteranos ou residências comunitárias. Os mestres que, pela idade avançada, já não podiam trabalhar em andaimes ou forjas, passavam a ocupar o cargo de mentores e guardiões das tradições.
Eles recebiam provimento total do Fundo Comum de Recursos acumulados pela guilda. A experiência deles era mais valorizada do que a força física, e seu sustento era considerado uma obrigação honrosa dos membros mais jovens. Isso eliminava qualquer ideia de que alguém se tornaria inútil após encerrar sua fase de trabalho ativo. Na base dessa prosperidade estava o princípio do bem comum em relação aos recursos naturais. Florestas, pedreiras, cursos de água e oficinas públicas não pertenciam a indivíduos ou corporações com o objetivo de gerar lucro. Eram vistos como patrimônio de todos os participantes do sistema. Se a guilda dos marceneiros precisava de carvalho, ela o retirava da floresta comunitária, comprometendo-se a plantar novas árvores e manter a ordem no local. A ausência de intermediários, como bancos e revendedores, permitia que todos os recursos economizados fossem direcionados para elevar a qualidade de vida. O ponto máximo desse modelo é o legado que podemos observar ainda hoje. Olhe para as cidades projetadas e construídas sob esses princípios. Cada elemento, desde os canais de drenagem até os relevos nas prefeituras, foi feito com uma durabilidade incrível e uma perfeição estética sem igual. Em um sistema onde não há necessidade de economizar em materiais para pagar juros de empréstimo, o único limite é a imaginação e a habilidade do criador. A comparação com os tempos modernos é o que mais dói. Nossos antepassados construíam para a eternidade, criando catedrais atemporais, enquanto a economia da dívida atual gera construções temporárias, feitas para um ciclo curto de consumo. O modelo tártaro provou que o ser humano, livre do medo da miséria, é capaz de transformar o espaço ao seu redor em uma obra de arte, e foi justamente esse exemplo de criador livre e bem provido que os banqueiros consideraram um precedente perigoso, algo que precisava ser apagado da história. Este período da história pode ser chamado de uma guerra silenciosa, cujo desfecho definiu a face do mundo moderno. Para as elites bancárias do século XIX, a existência de guildas independentes não era apenas um incômodo, mas uma ameaça direta ao seu domínio. Se as pessoas conseguem construir cidades, alimentar suas famílias e garantir o sustento na velhice sem utilizar a moeda emitida por bancos privados, o próprio conceito de juros sobre empréstimos torna-se inútil. Para quebrar essa ordem, foi lançada uma campanha coordenada que, mais tarde, os historiadores disfarçariam sob o processo natural da Revolução Industrial. O desmantelamento começou com um ataque jurídico. Entre 1865 e 1876, leis foram aprovadas em toda a Europa e na América, atingindo o coração do sistema de guildas, o seu direito à distribuição autônoma de recursos. Os métodos tradicionais de troca de serviços e mercadorias começaram a ser declarados operações financeiras ilegais. Os banqueiros pressionaram com sucesso por atos que obrigavam qualquer empresa ou associação a realizar pagamentos apenas através de títulos de dívida do governo, ou seja, em papel moeda obtido dos bancos mediante juros. Uma história particularmente dramática ocorreu em Londres, onde a Guilda dos Carpinteiros, que existia há centenas de anos, tentou contestar as novas regras. Eles afirmavam que o direito de construir moradias para seus membros a partir das reservas florestais comuns era inalienável. O processo judicial terminou com a guilda sendo obrigada a se registrar como uma empresa comercial com conta bancária e relatórios fiscais, ou a liquidar seus ativos. A escolha era óbvia. Ou você se torna parte da pirâmide de dívidas, ou sua atividade é considerada criminosa. Os mestres começaram a ser sistematicamente privados do acesso à matéria-prima. Florestas e pedreiras comunitárias, que por séculos serviram de base para a independência dos artesãos, tornaram-se subitamente propriedade privada de corporações ligadas ao capital bancário. O mestre livre, que antes retirava a pedra na pedreira de sua guilda, agora descobria que esse local estava cercado e que, pelo material, era preciso pagar com moedas. Para obter essas moedas, ele precisava ou pedir um empréstimo ou empregar-se na fábrica da mesma pessoa que se apropriou da pedreira. Foi assim que ocorreu a grande transformação do criador em um servidor. O status orgulhoso do mestre, que transmitia os segredos do ofício de geração em geração, foi rebaixado ao papel de trabalhador assalariado, cujo tempo era comprado pela taxa mínima. O sistema educacional,
que antes estava nas mãos das guildas e visava a formação da personalidade, foi substituído pelo sistema escolar de linha de montagem, projetado para moldar executores obedientes para as fábricas. Catedrais majestosas e palácios deram lugar a alojamentos sem rosto para os operários, construídos com materiais baratos. Isso não foi apenas uma mudança econômica, foi uma neutralização espiritual da sociedade. As pessoas perderam o controle sobre os frutos do seu trabalho, e os banqueiros conseguiram o que buscavam: a gestão total do tempo humano através do mecanismo da escassez. Assim que as guildas foram destruídas, a armadilha foi fechada, transformando toda a população do planeta em eternos devedores. Com a destruição das guildas, a humanidade se viu presa nas garras de uma escassez criada artificialmente. Antigamente, o acesso à moradia, à comida e às ferramentas era um direito natural de cada membro da comunidade. Mas agora, tudo isso se transformou em uma mercadoria que precisava ser comprada. A nova realidade econômica ditava as regras. Se você não tem moedas, não tem direito à existência. Assim, a armadilha foi fechada, transformando o criador livre em um consumidor acorrentado. Para tornar o ser humano dependente, era preciso tirar dele a capacidade de se sustentar sozinho. O primeiro passo foi a liquidação do sistema de moradia comunitária. Casas que antes eram construídas coletivamente e passavam de geração em geração sem qualquer dívida, foram sobrecarregadas com impostos que só podiam ser pagos na moeda dos bancos. Mestres artesãos, cujas famílias viveram no mesmo lugar por séculos, subitamente descobriram que deviam ao Estado e aos bancos pelo direito de estar em sua própria terra. Isso os forçou a procurar trabalho não onde podiam manifestar seu talento, mas onde se pagava dinheiro vivo. A pobreza artificial tornou-se a principal ferramenta de controle. No sistema de guildas, o excedente de recursos era sempre direcionado para melhorar a qualidade de vida ou a durabilidade das construções. Já no novo modelo, a escassez tornou-se uma condição necessária. Para que as pessoas trabalhem até a exaustão, elas devem sentir constantemente a ameaça da fome ou da perda do lar. Ocorreu uma degradação drástica do ofício. Depois de 1880, o mundo parou de ver obras-primas do nível da Catedral de São Nicolau em Praga. Afinal, por que construir para a eternidade se o crédito bancário exige um retorno rápido do capital? As coisas passaram a ser feitas para serem descartáveis, e o ser humano tornou-se uma peça substituível. Se antes o mestre era uma personalidade única, com um conjunto de segredos, o operário da fábrica tornou-se apenas uma unidade de custo, que pode ser facilmente trocada por outra. Esse processo não se limitou à Europa. O modelo de destruição de comunidades autossuficientes foi replicado em todo o mundo. Um exemplo claro foi a luta contra as tradições de povos nativos, como o potlatch entre os indígenas da América do Norte, um sistema baseado na redistribuição de riquezas e no ato de presentear, e não no acúmulo. Tais costumes eram declarados bárbaros e criminalizados, porque, assim como as guildas, tornavam as pessoas independentes do sistema financeiro centralizado. Qualquer modo de vida que permitisse às pessoas prosperar sem o uso de uma moeda tributável estava sujeito ao desmantelamento imediato. A armadilha da escassez mudou a própria psicologia humana. Acostumamo-nos a pensar que a competição pela sobrevivência é o estado natural da natureza, mas a história do sistema tártaro mostra que esse estado foi introduzido artificialmente. O medo do futuro, que nos obriga a contrair empréstimos e a aceitar trabalhos extenuantes, não é uma lei da vida, mas o resultado de uma política deliberada para escravizar a humanidade. E à medida que mergulhamos cada vez mais fundo na economia da dívida, é importante lembrar: este caminho não foi escolhido por nós, mas por aqueles que, em 1863, decidiram que a nossa prosperidade era perigosa demais para o poder deles. No entanto, mesmo nos tempos mais sombrios, a memória de um outro caminho não pode ser destruída definitivamente enquanto as pedras das velhas catedrais permanecerem de pé.
Mesmo após séculos de um esquecimento planejado, o espírito do antigo sistema nunca desapareceu por completo. Fomos condicionados a acreditar que o capitalismo moderno é o único ápice possível para o desenvolvimento da civilização. Mas basta olhar ao redor. As conquistas mais avançadas da humanidade hoje não nascem da sede de lucro, mas sim daquela mesma economia de contribuição que alimentava o modelo tártaro. Softwares de código aberto, plataformas globais de informação como a Wikipedia e projetos científicos voluntários são as guildas digitais da atualidade. Milhares de especialistas em todo o mundo investem seu tempo e conhecimento não por um cheque bancário, mas para criar um bem comum que pertence a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém. Isso é a prova viva de que o impulso criativo humano não pode ser totalmente enjaulado por obrigações de dívida. No entanto, a arquitetura financeira contemporânea continua oferecendo uma resistência feroz a qualquer forma de prosperidade coletiva. Códigos tributários, leis rígidas de propriedade privada e sistemas de crédito social são as mesmas ferramentas citadas naquele memorando de 1863, desenhadas para impedir o surgimento de comunidades autossuficientes. Hoje tentam nos convencer de que viver sem um histórico de crédito é uma existência marginal e que recusar o mercado global é o caminho para a miséria. Mas a história das guildas nos lembra de algo diferente. A verdadeira miséria é ser privado do direito de possuir os frutos do próprio trabalho e ter que pagar juros pelo simples direito de respirar em uma casa que seu próprio povo construiu. O final desta história ainda não foi escrito. As catedrais que permanecem de pé há séculos não são apenas monumentos arquitetônicos, são testemunhas mudas e provas físicas de que uma civilização pode alcançar alturas inimagináveis sem a participação do capital bancário. Elas resistem como um lembrete de que a grandeza é criada pela contribuição e não pela transação, pela criação e não pelo consumo. Cada vez que passamos por um edifício antigo, erguido pelos mestres do passado, vemos a prova de que não precisamos deste sistema tanto quanto ele precisa de nós. Ter a consciência desse fato é o primeiro passo para a libertação. O sistema em que vivemos não é natural nem inevitável. Ele é apenas extremamente lucrativo para um círculo restrito de pessoas que aprenderam a extrair vantagem de uma escassez criada artificialmente. Mas, enquanto viver em nós a memória de um tempo em que o talento era mais valorizado do que o acúmulo e a comunidade era mais forte do que qualquer banco, a alternativa continuará sendo possível. Ainda nos lembramos de como construir um futuro que não precise ser comprado de banqueiros, e esse conhecimento é a arma mais perigosa contra aqueles que tentaram destruí-lo. O caminho para uma nova prosperidade não passa pela criação de novos bancos, mas pelo retorno aos princípios que um dia nos tornaram verdadeiramente livres como criadores do nosso próprio mundo. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.